Isso aqui parece lixo. Pra mim também parecia. Mas foi o que fez o meu solo mudar completamente em 3 dias. E eu quase joguei fora numa terça de manhã. Você já parou para observar o seguinte? Tem gente que planta quase sem querer. Joga uma semente, esquece. E semanas depois encontra uma planta explodindo de vida. E tem gente que faz tudo certo. Segue tutorial, compra produto, rega na hora certa. E não consegue nem manter uma muda viva por um mês. Por quê? O que essa pessoa sabe que você não sabe? A resposta não está na planta. Está embaixo dela. O solo da maioria dos jardins e vasos urbanos parece terra. Mas não é. É pó com cor de terra. É um substrato que perdeu a única coisa que o tornava útil. Enquanto você joga produto por cima, tentando forçar resultado por fora. O problema real continua lá embaixo. Intocado, silencioso, destruindo tudo que você tenta cultivar. Eu descobri isso de um jeito que não faz o menor sentido na teoria. Não foi num curso. Não foi num livro. Foi numa terça de manhã, com as mãos na lixeira. Restos, cascas, o que sobra depois do almoço e vai direto pro saco de lixo. Eu enterrei. 3 dias depois, abri o solo com as mãos e fiquei parado. A cor tinha mudado. O cheiro tinha mudado. E havia movimento lá dentro. Uma textura, uma vida, que não existia antes. Não era a mesma terra. Agora preciso te explicar uma coisa que parece simples, mas que muda tudo. O solo não é um recipiente. O solo é um organismo. E organismos vivos não respondem a qualquer coisa. Eles respondem à coisa certa, no estado certo, no momento certo. Quando você enterra uma casca de banana, o solo não sabe o que fazer com aquilo de imediato. Ele precisa decompor, transformar. Um processo que pode levar semanas, meses, tempo que a sua planta não tem. Mas e se essa transformação já tivesse acontecido antes de você enterrar? É exatamente aí que está o que eu descobri. Não é sobre o que você enterra. É sobre o estado em que você enterra. Um detalhe que parece pequeno. Parece óbvio. Parece simples demais para importar. E é exatamente esse detalhe que separa um solo morto de um solo que pulsa de vida. Eu sei como isso soa. Eu também teria desligado o vídeo há alguns meses. Mas o que eu vi com as minhas próprias mãos não deixa espaço para ceticismo. Vou te mostrar o que aconteceu. Vou te mostrar o erro que você provavelmente está cometendo agora. Sem saber, todo dia. E vou te mostrar como um processo de menos de 3 dias, com material que você descarta todo dia, pode despertar um solo que parece morto há anos. Mas primeiro você precisa entender o que realmente está matando o seu solo. E isso é mais perturbador do que parece. Aqui está o que ninguém te conta. E o motivo pelo qual quanto mais você tenta, mais o seu solo piora. Cena clássica. Você foi na loja, comprou aquele adubo orgânico com embalagem verde, foto de planta exuberante na frente. Chegou em casa, misturou na terra com cuidado, regou, esperou. A planta ficou exatamente igual. Às vezes piorou. Você colocou mais. Mesmo resultado. Seco, parado, sem resposta. Você culpou o produto, culpou a marca, culpou a planta. Mas o erro aconteceu antes de você abrir a embalagem. Primeira revelação. Solo compactado não absorve nutriente nenhum. Não importa o que você despeja por cima. Quando a estrutura interna da terra está destruída, e na maioria dos vasos e jardins urbanos ela está, o solo vira uma espécie de cimento disfarçado. A água escorre pela lateral. O adubo fica na superfície. A raiz fica presa num bloco que ela não consegue penetrar. E você nem percebe. Porque por fora parece terra normal. É só por dentro que está sufocando tudo. Mas vem o segundo erro, que é ainda pior. Porque ele é uma consequência do primeiro. Solo que não funciona enfraquece a planta. Planta fraca atrai praga. Praga faz você jogar veneno. E o veneno, mesmo os mais suaves, os mais naturais, elimina junto os micro-organismos que ainda estavam tentando salvar aquele solo. Você mata os últimos aliados que tinha. E começa o ciclo. Erro gera consequência. Consequência gera erro maior. Erro maior gera consequência pior. A maioria das pessoas fica nesse loop por anos achando que é azar. E tem uma terceira camada. Essa é a mais traiçoeira. Quando você rega um solo morto, a água não distribui por igual. Ela cria bolsões invisíveis. Partes encharcadas. Partes completamente secas. A raiz cresce em direção à umidade. E quando chega lá, encontra um ambiente sem oxigênio, sem bactérias, sem nada que a alimente. Ela apodrece. Devagar. Enquanto isso, a planta vai murchando por fora. E você olha para a folha amarela pensando, falta água. Joga mais água. E piora tudo. Segunda revelação. A planta não está com sede. Ela está asfixiada. E a asfixia não se resolve com água. Não se resolve com adubo. Só se resolve com uma coisa: devolver ao solo a capacidade de respirar, de processar, de transformar. Imitar o que a natureza faz há milhões de anos. Mas de um jeito que qualquer pessoa consegue replicar em casa.
sem gastar nada, sem comprar nada. This is what a O processo live que eu looks descobri like. não adiciona nada artificial. Ele acorda o que o solo perdeu. Usa a mesma lógica da natureza. Só que acelerada, concentrada, aplicada numa tarde. Mas como funciona de verdade? O que acontece dentro daquele buraco nos 3 dias que fica enterrado? Agora eu te mostro. O que acontece dentro daquele buraco não é decomposição, é transformação. E a diferença entre esses dois processos muda tudo. Pensa assim: você tem um pedaço de pão duro. Pode jogar ele inteiro na boca e tentar mastigar. Vai ser difícil. Vai machucar. E o seu corpo vai aproveitar uma fração do que poderia. Ou você pode molhar esse pão antes. Amolecer. Pré-processar. Aí quando você come, o corpo absorve quase tudo com facilidade. O solo funciona exatamente igual. Quando você enterra um resto orgânico bruto, uma casca, um bagaço, uma sobra de comida, o solo precisa trabalhar muito para decompor aquilo. Isso demora. Consome energia do próprio solo. E durante o processo, libera gases que podem prejudicar as raízes que estão tentando crescer ao redor. Você está, sem querer, atrapalhando o que queria ajudar. Não foi isso que eu fiz. O que eu enterrei já tinha passado por uma transformação antes de tocar a terra. Isso tem nome: fermentação. E o problema não é que as pessoas não conhecem a palavra. É que elas não entendem o que ela faz em nível microscópico. Quando você fermenta matéria orgânica antes de enterrar, você está pré-digerindo o alimento do solo. Você não entrega o ingrediente bruto. Você entrega o nutriente já processado, já na forma que as raízes e os micro-organismos conseguem usar de imediato. Enquanto um resto orgânico bruto pode levar de 60 a 90 dias para se tornar útil dentro da terra, o material fermentado começa a agir em horas. Não dias, horas. Mas o que me derrubou de verdade não foi a velocidade. Foi o que a fermentação faz além de alimentar. Ela reativa. Aqui está o clique mental que mudou tudo para mim. Solo vivo não é solo com nutriente. Solo vivo é solo com população. Bilhões de bactérias, fungos e micro-organismos que trabalham em cadeia, que criam canais invisíveis por onde água e ar circulam. Esses canais são o que dá ao solo aquela textura fofa, escura, que cheira a mata depois da chuva. É o que faz a terra parecer viva. Porque ela está. Quando você fermenta e enterra, você não está só jogando comida nesse sistema. Você está introduzindo uma colônia inteira de micro-organismos vivos e ativos diretamente no solo. É como jogar uma faísca em lenha seca. O que estava parado, compactado, morto, começa a se mover. No terceiro dia, quando eu abri o buraco, o solo ao redor estava visivelmente diferente. Mais escuro, mais solto, com aquele cheiro de terra úmida que ele não tinha antes. Quando passei a mão, a textura tinha mudado. Não era mais aquele pó que esfarela e cai. Era algo com estrutura, com consistência, com vida. E aqui o loop se fecha. O que eu ia jogar fora naquela manhã de terça-feira eram exatamente esses restos fermentados. Comida que já tinha cumprido sua função na minha mesa. Lixo, na minha cabeça. Combustível, na realidade. Mas saber que funciona é uma coisa. Saber como aplicar, sem errar, sem criar o efeito contrário, sem desperdiçar o que você construiu, é outra completamente diferente. E tem erros específicos nessa etapa que derrubam tudo. A solução não está em nenhuma loja. Está na sua lixeira. E o processo inteiro cabe numa tarde. Você vai precisar de 3 coisas. Um pote com tampa, plástico, vidro, qualquer recipiente que feche bem. Restos orgânicos da sua cozinha, cascas de fruta, borra de café, sobras de legume, bagaço do que você usou hoje. E um ativador que custa menos de R$1 e que muito provavelmente já está na sua despensa agora. Sal grosso ou açúcar mascavo. A função do ativador é criar o ambiente exato para que os micro-organismos certos se multipliquem e os prejudiciais não se instalem. É o mesmo princípio do chucrute, do quinte, do iogurte. Fermentação controlada. Viva. Ativa. Você mistura os restos com uma pitada do ativador. Fecha o pote. E deixa em lugar escuro por 48 a 72 horas. 3 dias. Sem mexer. Sem abrir. Sem adicionar nada. Sem fazer absolutamente nada. Quando você abrir, vai sentir um cheiro ácido, levemente azedo. Não é podridão. Podridão cheira a morte. Isso cheira a processo. A transformação acontecendo. É o sinal que você quer. Então você abre um buraco raso no solo. Uns 10 a 15 centímetros. Despeja o conteúdo. Cobre com terra. E rega normalmente. É isso. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Mas aqui estão os 3 erros que a maioria comete. E que travam o processo inteiro. Enterrar fundo demais. Abaixo de 20 centímetros, o oxigênio cai. E os micro-organismos que você quer não conseguem trabalhar. Raso funciona melhor. Regar demais logo depois. Excesso de água dilui a colônia, antes que ela tenha tempo de se fixar no solo. Um dia sem regar após a aplicação já muda o resultado. Fazer uma vez e desistir. Esse é o mais comum.
O solo leva alguns ciclos para reativar de verdade. A primeira aplicação acorda. A segunda consolida. A terceira transforma. Quem desiste depois de uma vez nunca vê o resultado real. O que você vai notar nas semanas seguintes não é um milagre da noite pro dia. É gradual. E exatamente por isso é real. A terra fica mais escura, mais fácil de revolver. A água para de escorrer pela borda do vaso e começa a penetrar de verdade. As folhas ganham uma cor mais saturada. As raízes crescem mais rápido, porque finalmente tem espaço, oxigênio e alimento disponível. E aí você vai entender o que eu entendi. Naquela manhã, com as mãos na lixeira, a natureza nunca precisou de adubo em saquinho, nunca precisou de irrigação programada, nunca precisou de nada que a gente encontra em prateleira de loja. Ela só precisou de um ciclo funcionando. Matéria que se transforma. Vida que alimenta a vida. Um processo que se repete sozinho. Quando você para de atrapalhar e começa a imitar, o seu solo não está morto. Ele está com fome. E agora você sabe exatamente como alimentá-lo. Com o que você ia jogar fora amanhã de manhã. Se esse vídeo virou alguma chave na sua cabeça, manda para alguém que ainda está gastando dinheiro em produto caro e vendo planta murchar. Porque a solução mais poderosa quase sempre é a que ninguém tentou vender para você.